ardente. Mas a gente não vai se prostrar diante da estátua que ele estava fazendo. Eles não iam, porque a fidelidade dele, irmãos, a gratidão dele estava para com Deus. Eu não sei o que você está passando nessa tarde, eu não sei o que você tem vivido aqui nessa tarde, mas eu quero dizer para você, quantas pessoas estão dobrando diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, quantas pessoas estão vendendo a sua adoração nessa tarde, mas eu creio que nessa tarde Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai e o Espírito em verdade. Aleluia, a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que ali quem não se dobrasse diante das estátuas de ouro, e quantas pessoas naquele momento, ali eles ficaram com medo. Eles ficaram ali com medo de ser lançados naquela fornalha. Eles ficaram ali apavorados, porque, irmãos, eles iam morrer. Mas aqueles 3 homens, eles confiavam no Senhor. Eles acreditavam em Deus. E a palavra de Deus diz assim, irmão, no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eles confiavam no Deus que eles serviam, porque, irmãos, eles sentiam a presença do Deus Todo-Poderoso. Eles adoravam a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, e nessa tarde nós estamos aqui num culto de adoração. E a palavra adoração, ela significa reverência a uma divindade, reverência a um alto. Aleluia. E eles só prestavam reverência ao Deus Todo-Poderoso. Eles só prestavam reverência ao Deus que tudo pode. Eles só prestavam reverência ao Deus que se encontra aqui nesse lugar, nessa tarde. Amém. Sabe por que a palavra de Deus, irmãos, ela diz assim, Mateus capítulo 18, no versículo 20, que na onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estaria presente no meio. Amém. Aleluia. Imagina só agora, irmãos, aqueles 3 homens, aleluia, temente a Deus. Talvez você serve a Deus e muitas das vezes você pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Eu adoro o Senhor, o Espírito em verdade. E eles ali agora sendo lançados na fornalha de fogo ardente, irmãos. E aquela multidão, aquela plateia toda ali, irmãos, naquele momento, vendo aqueles homens sendo lançados na fornalha de fogo ardente. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, se você acredita no Deus que você serve, irmãos, aqui nessa tarde eu acredito na sua palavra. Quando passares pelo fogo, eu vou estar contigo. Amém. Aqui nessa tarde já foi dito, quando passares pelas águas, as águas não vão te afogar. Amém. Glória a Deus. Agora eu vejo, irmãos, aquele homem, aqueles 3 homens, passando pelo fogo, como aqui nessa tarde já foi dito, lançado na fornalha de fogo ardente. Aleluia, eles lançam aquele homem dentro daquele fogo. Só que tem mais, irmão, não somente aquele fogo, aleluia, ele manda aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais do que era aquecida. Imagina um fogo agora, irmão, só que fora do normal, e aqueles homens lá dentro. Só que existia um poder, que esse poder se encontra aqui nessa tarde, irmãos. E essa presença é real e verdadeira aqui nessa tarde. A qual nós estamos adorando, a qual nós estamos glorificando. Amém. Essa presença já estava lá dentro da fornalha de fogo ardente. Porque depois de um certo tempo, irmãos, aleluia, glória a Deus, eles olhavam lá dentro da fornalha de fogo ardente. E a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que aqueles homens, eles passeavam, eles andavam no fogo, irmãos. E quando o rei Nabucodonosor, ele olha lá dentro da fornalha de fogo ardente, não tinha 3 pessoas, porque o 4º homem da fornalha de fogo ardente já estava lá dentro, já estava naquele lugar, já estava passeando lá naquele lugar, e ele está aqui nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É por isso que vale, irmãos, aleluia, eles tiveram que passar na fornalha, eles que tiveram que passar na copa do leão, mas continuaram adorando a Deus. Jó perdeu quase tudo, mas continuou adorando a Deus, continuou glorificando a Deus. Mesmo a sua esposa dizendo para Jó, olha Deus,
Olha, Jó, por que você está adorando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. Misericórdia. Já disse para aquela mulher, olha, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele continua adorando a Deus, ele continuou glorificando a Deus, Jó, irmãos. Aleluia. Então nessa tarde, Deus quer que a gente adore a Ele, irmãos. Independente da situação, independente do vale que você está passando, glorifique a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque quando a gente adora a Deus, irmão, o mundo espiritual ele se move, irmãos. Quando a gente adora a Deus, irmãos, algo acontece de diferente, irmão. Eu quero dizer para você nessa tarde, Paulo e Silas, quando estavam naquela prisão, por volta da meia-noite, eles já tinham apanhado, já tinham sido açoitados. Mas mesmo assim, Paulo e Silas olham para o outro, perto da meia-noite. E a palavra de Deus vai dizer que eles começam a adorar a Deus. Eles começam a glorificar a Deus em culto de adoração aqui nessa tarde. Eles olhavam para o outro ali, irmãos, mesmo apanhando, mesmo açoitados, por pegar a palavra de Deus. Eles glorificavam a Deus em espírito e em verdade. Amém. Eles davam glória ao Senhor, irmãos. Quantas vezes, por algo que acontece na nossa vida, nós dizemos, eu não vou mais para o culto, eu não vou mais adorar a Deus, eu vou largar a mão de servir a Deus. Quantas das vezes, irmão, a gente adora a Deus aqui fora, quando sai para fora, a gente canta música.